Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar a quarta aula desse curso de extensão sobre a MUSH, sobre aproveitamento de resíduos agroindustriais. O nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos de Francisco, que é mestre em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e é professor dos programas de pós-graduação em engenharia de produção, de mestrado e doutorado da UTFPR. E os temas que ele atua principalmente são economia circular, sustentabilidade, gestão do conhecimento e da inovação, qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. E também ele é sócio da MUSH, que é a Fung Biotecnologia Limitada, desde maio de 2020, e responde justamente pela área de sustentabilidade. Bom, e justamente por isso, o professor Antônio Carlos aqui vai nos dar essa palestra da experiência da MUSH. Por gentileza, professor Antônio Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, começo de noite, Vitor. Obrigado pelo convite. Seu convite da Juliana, né, que estão à frente da organização desse evento. Obrigado por dar essa oportunidade para que a gente possa conversar com vocês sobre a mancha. Eu me preparei, a gente conversou para 45 minutos, né? Mas eu me preparei para um pouco menos, porque como a gente está apresentando, como a gente está apresentando algo que é relativamente novo para o país, né? Nesse formato, aí para que as pessoas tenham mais tempo, caso queiram trabalhar ou perguntar sobre isso. Está aparecendo para vocês? Sim. Já está. Bem, então vamos lá. O tema da palestra, ou o título da palestra, da apresentação, é MUSH, aproveitamento de resíduos agroindustriais. Nós somos uma empresa, uma startup, que surgiu na Universidade Tecnológica Federal, está incubada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná nos padrões mais conhecidos, eram os antigos Cefetes no Brasil, e no Paraná nós nos transformamos em universidade e as demais instituições, os demais Cefetes no Brasil, se transformaram em institutos federais. Nós somos uma startup de base biotecnológica e trabalhamos especificamente com a utilização e o aproveitamento e a otimização de recursos naturais para a geração de um produto, um biocompósito, tá? Tendo em vista que, em média, como dizem em uma conta de padeiro, de cada 3 quilos, de cada quilo de produto que a agroindústria elabora, nós produzimos 2 quilos de resíduos em média. E nós entramos justamente com essa proposta para que ela pudesse reduzir esse impacto, certo? Então, esse é efetivamente o que nós realizamos. A empresa, ela teve início em 2019, junto com pesquisas com os 2 sócios da MUSH, que são o professor Eduardo e o Leandro Oshiro. O Leandro Oshiro é um aluno de graduação nosso, que está
prestes a se formar. Eu sempre falo para eles que eu até estava conversando com o Victor, que eu entrei um pouco depois, justamente por conta da parte de sustentabilidade, tendo em vista que todos os produtos que nós estamos desenvolvendo, a gente vai estar vinculando com os impactos ou potenciais impactos que aquele produto gera a um meio ambiente. Efetivamente, nós desenvolvemos uma plataforma biotecnológica, ou uma biotecnologia plataforma. Por que nós chamamos isso? Porque vocês vão observar que nós temos uma entrada, diversas saídas para os produtos que a Mush está desenvolvendo. Conversando um pouquinho antes da apresentação, uma das vertentes que eu vou até comentar mais para frente é justamente na produção de proteína de origem não animal para consumo humano, tá? Mas os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos na Mush foram para absorção acústica, isolamento térmico e embalagens. Então, o start se deu, sobretudo, nesses 2, 3 primeiros produtos que nós começamos a trabalhar, tá? E a gente utiliza casca, palha, bagaço, serragem e mais, com a inoculação de um fungo e todo o processo que tem em cima disso, para realizar produtos, como essa placa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, o qual a gente denominou como sendo coleção Iris. Essa coleção Iris, ela foi desenhada pela Perk Design, é uma empresa de design bastante concorrida, bastante premiada no Brasil, né? E o objetivo dela é justamente a parte de baixo do cogumelo, ou uma menção a isso, né? Nós temos essa placa quadrada e as nuvens, e também um pouco do olho humano, tá? Algumas das características desse produto, primeiro que ele é completamente biodegradável. Tudo que eu estou comentando com vocês aqui, a gente tem laudos comprovando. Então, ele é biodegradável em água doce, salgada, ele incorpora ao solo, tem todos os laudos e ele te dá a condição para, por exemplo, quando a gente fala em incorporação no solo, caso você venha a receber algum presente, algum produto, em uma embalagem com um produto nosso, você pode pegar aquela embalagem e colocar na sua planta, caso você tenha, tá? Ele é resistente à umidade, mas ele não é, como ele é biodegradável, se ele ficar exposto à umidade, ele vai entrar num processo de biodegradação. Nessa forma, nós podemos utilizá-lo dentro dos ambientes. No ambiente externo, nós não temos condições de utilizar esse nosso produto, tá? Ele é resistente ao fogo, apesar de nós não termos nada químico, ele não propaga fogo e não tem o gotejamento, como a maior parte das placas acústicas tem, né? E não libera fumaça tóxica.
Então, são essas as principais características. Ele é compostável em casa, o seu produto final, né? Ele vem de origem da agricultura, em cima de processamento de alimentos e resíduos sólidos. Está baseado na inativação, na preparação do substrato e no cultivo desse fungo junto com o substrato em um molde. Eu dei o exemplo mais adiante, vocês vão observar que tem mais algumas outras imagens. Então, o formato que você pode dar para a sua peça, ou a placa, ou a embalagem, é o formato que o molde foi construído. Nós costumamos falar que nós viemos da agroindústria, ok? E o Brasil é um país com uma característica absurdamente grande para a agroindústria, e nós trabalhamos com o resíduo dessa agroindústria. Nós não pegamos os grãos para fazer o nosso produto, nós pegamos as cascas ou o que sobra desse produto. Tá? Nós temos algumas linhas. Hoje a empresa ainda encontra-se incubada na incubadora da UTF. A gente já recebeu um aporte de uma aceleradora, a Venture, do qual a gente está estamos começando a processar com capacidade de processamento de algo em torno de 1 tonelada de resíduo, né, por mês, para a produção inicialmente de placas acústicas e de design. Okay? Então, quando a gente fala em placas acústicas, a gente usa um exemplo. Provavelmente muitos dos que estão na plateia aí ouviram falar do acidente, do incidente que aconteceu com a boate no Rio Grande do Sul, que infelizmente aconteceu. Então, a gente tem condições de falar, assim, com toda certeza, que se a gente tivesse as placas que estavam na boate, que fossem as placas nossas, em hipótese alguma, teria condições ou teria acontecido toda aquela tragédia. Aí tem a questão de embalagem, e efetivamente nós estamos entrando em 2 novos mercados, com desenvolvimento para esse segmento. Um deles é o couro de origem não animal, em substituição ao couro animal, né? A gente está desenvolvendo um produto, começando a desenvolver um produto, e o outro é proteína, que está aqui, e também está em fase de desenvolvimento e já em parceria com uma outra empresa que trabalha com distribuição. Então, mais um pouco aí, mais adiante, a gente vai ter algumas novidades em relação a esse segmento. O Vitor estava comentando conosco como é que foi a questão de pandemia. Então, a questão da pandemia para nós, de certa maneira, nos auxiliou até porque, primeiro, as pessoas começaram a ficar ficar bem mais tempo em casa, e esse produto, no que diz respeito à questão de acústica e design, nos auxilia. Segundo, a gente pode começar a desenvolver e pensar em outras alternativas que não somente as que estão aqui em cima.
Eu não sei se vocês estão vendo um vídeo. Ainda não abriu o vídeo. Tem a imagem, mas sem o áudio de vídeo. Agora foi. Agora está passando, mas sem o áudio. Então, essas são as primeiras imagens que nós fizemos da coleção Íris, e é exatamente o que eu estava comentando com vocês, entendeu? Então, são essas nuvens acústicas, as placas, que esse material a gente já está em desenvolvimento e já está sendo disponibilizado para venda, e mais esses biombos que estão passando agora, que ainda não estão em fase de comercialização. Então, retomando aqui, isso de forma rápida é o que a gente trabalha, entendeu? Uma lógica bem simples. E como a temática do evento era a questão de circularidade, eu resolvi trazer essa figura para a gente observar o que é a circularidade na MUSH. Então, nós temos a produção, a agroindústria tem a produção de alimento. Depois dessa produção, nós temos os resíduos de plantas. Com esses resíduos, a preparação de substrato, o crescimento do micélio em moldes, porque aqui tem toda uma preparação do resíduo e mais a preparação do substrato. Aí a colocação em moldes, a inativação desse micélio e o produto final. Depois desse produto final, nós temos os usos deles, que podem ser embalagem, que pode ser a placa acústica, tá? E não vamos usar mais a embalagem, não vamos usar mais a placa acústica. Tem a destinação final, que é uma compostagem caseira ou mesmo que pode ir para o campo novamente como um condicionador de solo. Tá? Se vocês estão lembrados, lá atrás, no início da nossa fala, eu comentei com vocês sobre uma bioplataforma tecnológica. Então, para que a gente faça, para a gente fazer todos esses produtos, todo esse encaminhamento aqui, o início do processo é exatamente o mesmo. Então, até aqui, ele vem o mesmo. E aí, aqui você vai ter outras saídas. Se você for para alimentos, é um outro processo. Você tem um desviozinho no processo. Para o couro, e se você tiver aqui, mas em um determinado momento ele retorna para cá, em um determinado momento ele acaba retornando para cá. Se você for para a embalagem ou para a placa acústica, praticamente é esse o ciclo que está aqui. E a gente tem uma preocupação de comunicar também a quais ODSs a gente está fazendo o vínculo ou que está tentando minimizar o processo. Por que é que nós identificamos esse processo? Porque já existe uma pesquisa que um número significativamente grande de pessoas, de brasileiros, estão preocupados ou estão começando a se preocupar a consumir produtos de empresas efetivamente rentáveis. Tá? Tenham preços que sejam próximos. Não adianta você ser sustentável e os custos serem absurdos, e aí eles se tornam impraticáveis.
Os custos nossos das placas acústicas, por exemplo, estão nos mesmos valores do que existe no mercado, dos nossos concorrentes que estão no mercado, mas que não tem toda essa pegada sustentável que nós temos. Esses são alguns segmentos que a gente tem condições de trabalhar com o mercado. Então, o isolamento térmico, esses indicadores, isolamento térmico e necessidade térmica, eles são bastante, nós não temos dados tão recentes, mas a gente tem condições de trabalhar com isolamento térmico e acústico, absorção acústica residencial em transportes. Quando nós trabalhamos com embalagens secundárias, emissão zero de resíduo, né? E o couro de origem não animal que eu tinha comentado com você. Essa é uma embalagem que a gente desenvolveu. Nota que nós só trabalhamos com embalagens secundárias. A nossa embalagem não tem, e nós não temos autorização, e nós não estamos trabalhando para que ela seja embalagem primária, pelo menos não nesse momento. Então, para que ela seja utilizada como embalagem para alimentos, por exemplo, você vai ter que ter um revestimento ou coisa desse tipo. Já teve contato de algumas empresas para utilização, entendeu? Das embalagens para alguns segmentos, hein? Ainda mais porque como ela tem a característica de ter um tratamento térmico, e aí ela vem efetivamente substituir o isopor, né? Ela é compostável em condições domésticas, ela beneficia o solo, como eu disse para vocês que é um condicionador de solo, e ele tem um ciclo de vida perfeito, porque aquele exemplo que eu mostrei para vocês ainda há pouco, você tira ele do campo e devolve para o campo no seu fim de vida. Quando nós trabalhamos com embalagem, efetivamente nós estamos desenvolvendo um polímero de origem natural, né, completamente natural, e aí tira ou reduz sensivelmente esse resíduo. Essa é uma embalagem que a gente fez em conjunto com a Intervem. A gente participou desse concurso, um concurso internacional organizado pela Universidade de Coimbra, do qual a gente ficou em segundo lugar. O nome do evento é From Linear to Circular Ideas. Tá? E a ideia é justamente essa daqui, você ter o desenho, a embalagem, o colo da embalagem, e mais essa fita aqui é também um material biodegradável, tá bom? No que diz respeito às soluções acústicas, os últimos números que a gente tem datam de 2014, né? Com certeza, com todo esse período de pandemia, esse é um segmento que deve estar aumentando sensivelmente o seu mercado, tá? E aí a gente está procurando esse mercado. Entre outras coisas, porque boa parte das pessoas que estão trabalhando aí tem uma perda de auditiva por ruído, né? E nem sempre os protetores auriculares conseguem resolver todo o problema. Nós também estamos, nesse momento, em negociação aí com o Senai, em parceria com o Senai, para resolver justamente um problema desse tipo em alguns equipamentos, uma empresa de indústria movedeira, melhorar as condições desses trabalhadores, tá?
A saída é uma cabine, está fazendo um POC, uma cabine de isolamento sustentável, tá? Onde a gente vai ter alguns alinhamentos, um desenvolvimento tecnológico, aí a análise física e mecânica, e a construção dessa cabine, características especiais para aquele ambiente. Esse daqui é o Leandro Oshiro, que é sócio e é o nosso garoto propaganda, afinal de contas é o mais novo de todo o grupo aí, então é melhor que apareça ele, né? É uma tecnologia que ela é inédita, é uma alternativa sustentável para o isolamento acústico. A gente está trabalhando com conforto acústico e com isolamento, até porque uma das coisas que nós estamos fazendo nós adquirimos uma prensa, e a ideia é essas placas que a gente coloque ela numa prensa térmica e efetivamente, alterando a característica do produto, a gente possa fazer isolamento. E aí você pode revestir em drywall, utilizar em sistemas construtivos e tudo mais. Entre outras coisas, porque o impacto ambiental da construção civil é bastante grande, né? Tem uma quantidade de emissões de CO2 bastante alta, um consumo de recursos naturais bastante alto e também uma geração de resíduo bastante grande. Então, nós estamos tentando, nós identificamos um problema crítico, desenvolvemos uma tecnologia e com essa tecnologia a gente consegue atenuar vários problemas, né? Esses são alguns dos concorrentes nossos que trabalham com a parte acústica, tá? Eu estava conversando com o Vitor e com a Juliana no período de pandemia, a gente escreveu em um monte de coisa. E entre essas coisas que a gente acabou se inscrevendo, nós produzimos, agora já dá para fazer, né, porque está num processo de julgamento, né, a premiação do Design for a Better World. Então, esse é um Curupira, e fomos nós que produzimos, é um troféu, que a gente vai dar, quer dizer, para a gente é uma visibilidade bastante grande, porque as pessoas que irão receber esse troféu serão designers, certo? E ele é feito completamente com o nosso material. E a gente está dando uma garantia vitalícia para o produto, porque a gente tem os moldes, se acontecer algum problema, a gente consegue fazer a substituição. Então, como eu estava comentando com vocês, as ideias iniciais surgiram em 2018, aí em 2019, isso daqui foram os primeiros trabalhos entre o Eduardo e o Leandro. Em 2019, por conta do Sinapse da Inovação, a empresa teve que ser criada, eu não estava na empresa aqui, certo? Em dezembro de 2019, a gente recebeu um recurso do Sinapse da Inovação, tá? A gente participou no decorrer de 2020 do Rocket, que é como se fosse um reality show nesse segmento, né? Nós participamos também do Minascom, desta parte do ABC, e tivemos contemplado da Fundação ABC, tivemos contemplado com um edital
RAI, do CNPq para ter bolsista para desenvolvimento tecnológico. Também, em 2021, um prêmio do Sebrae como uma das startups mais inovadoras do estado. E em agosto, aquele prêmio que eu comentei com vocês em Portugal, em outubro, recentemente, que é justamente aquela saída que eu estava comentando agora há pouco com vocês, sobre a parte acústica da empresa de imóveis. Tá? Estes são alguns de nossos concorrentes fora do país e o que eles estão fazendo. Então, tênis, esses dias eu recebi também, a Adidas está lançando tênis, esses dias eu recebi também mais uma outra empresa, Hermès, utilizando couro de mistério. Então, são essas as alternativas que existem, que estão fora, que a gente está inserindo no mercado brasileiro. Então, e a gente está trabalhando com todos esses segmentos e mais o de alimentos. Tá? Os dois mais jovens da equipe, Eduardo, professor da UTF, o Leandro aluno, está terminando a graduação. Eu sempre falo para o Leandro o seguinte, que ele pode servir como um exemplo muito bom, porque provavelmente na plateia nós temos outros alunos de graduação. E nós estamos numa fase aí onde vocês estão observando que estudos, boas ideias, bastante trabalho, nós não temos a garantia de que vai dar certo, mas nós temos o Vitor, que é da área de economia, mas nós estamos traçando uma curva de tendência que parece ser bastante interessante. E eu, que sou jovem há mais tempo do que eles, aliás, bem mais tempo do que eles, né? Estou aqui conversando com vocês. Nossos contatos por aqui, o Vitor, ele tem o contato meu telefônico também, eu não coloquei aqui, mas se alguém quiser eu posso deixar. Eu acho que era isso. Então, é isso que a gente está fazendo. Preocupado bastante com o desenvolvimento sustentável, com toda essa questão e, sobretudo, não só o discurso. Eu estava comentando com o Vitor, ainda um pouquinho antes de nós entrarmos nessa conversa, e uma das coisas que nós estamos fazendo é a avaliação do ciclo de vida do nosso produto, do nosso material. Então, a avaliação do ciclo de vida é a avaliação de todo o impacto ou potencial impacto que um produto, processo ou serviço pode gerar ao ambiente, desde a extração da matéria-prima até o descarte final, entendeu? Efetivamente, nós estamos fazendo isso com serragem, porque cada um dos tipos de resíduo te dá uma característica de material. Nós também, nesse momento, estamos trabalhando com serragem, porque na nossa região nós temos bastante desse resíduo e você pode ver que nós temos que tomar um cuidado. Nós temos 2 professores na empresa e mais um aluno, e todos têm um viés até de pesquisa. E aí nós começamos a gerar muita ideia, porque cada resíduo dava um produto. E aí nós começamos a testar com soja, com milho, com casca de trigo morisco. Aí chegou uma hora que falamos o seguinte: temos que entrar no mercado, vamos ser práticos nesse negócio, vamos escolher um e depois nós vamos partir para outros segmentos. É justamente por isso que vocês viram que a gente está se inscrevendo em edital RAI. Esse mês teve mais um edital RAI que foi encerrado. Nós submetemos a uma proposta que é para a parte de desenvolvimento de couro, e nós fomos contemplados, entendeu? Então, aí nós estamos tentando trabalhar com esse recurso.
comentei com vocês que a gente recebeu um investimento aí da planta de laboratório para uma planta piloto, onde a gente processava, tinha capacidade de processar, sei lá, 200, no máximo 200 quilos por mês, e aí nós temos processando aí, temos condições de processar pelo menos 1 tonelada de resíduo de serragem por mês nessa planta. Eu não usei todo o tempo para deixar também para que vocês possam conversar, questionar, para que vocês fiquem à vontade a respeito. Muito obrigado, Antônio Carlos. Eu tenho aqui várias perguntas, assim, fiquei curioso. Primeira coisa, essa proteína não animal seria qual exatamente? Veja, o que a gente vai construir, imagina que você está trabalhando, que você consegue a base de cogumelo, entendeu? Uhum. Então, efetivamente, o que a gente vai trabalhar é nesse formato, mas não no formato do cogumelo, daquele tipo de chapéuzinho que a gente está acostumado a ver. Mas a ideia é gerar um produto proteico para ser utilizado no preparo de alimentos Para ser ou utilizado no... de consumo final. A ideia é que ele possa ser utilizado no preparo de alimentos ou também, entendeu? Como consumo, como aquela foto que estava lá como se fosse Um hambúrguer. um hambúrguer ou um bife, entendeu? A gente observa nesse segmento que tem uma quantidade de pessoas que crescentemente, que está aumentando significativamente, e não tem o consumo de carne de origem animal, entendeu? Muitas pessoas estão abrindo mão e essas pessoas necessitam de proteína. E esse tipo de coisa está ainda no nível da ideia ou já tem um desenvolvimento de um protótipo? Como é que vocês estão nessa fase? Esse tipo de coisa a gente já tem um levantamento bastante razoável dos fungos que a gente pode, ou dos micélios que a gente pode utilizar para fazer o desenvolvimento. Nós estamos, como eu disse para vocês, nós temos que tomar um cuidado que somos três pessoas de origem universidade, né? Como eu sou jovem há bem mais tempo, já estou aposentado, então eu sou voluntário no programa hoje e tenho mais tempo na empresa. Mas a gente já tem ele bem avançado e a gente já tem, inclusive, uma empresa parceira, do qual nós acabamos montando uma terceira empresa da Fungi Biotecnologia, ou MUSH, para esse desenvolvimento, e eles têm uma expertise melhor do que a nossa, que é de colocar no mercado. Então, a gente desenvolve e eles colocam no mercado, e aí a gente está tentando evitar aquele problema de todo mundo da universidade, entendeu? Não que a gente, mesmo sendo a universidade, a gente sempre tem a gente não tem problema com questão de recurso, de dinheiro, a gente não acha errado ganhar dinheiro, não. O que a gente acha errado é não entregar o que você se compromete a fazer e tudo mais, entendeu? O Fábio, ele parabeniza aí você pela excelência da inovação e ele pergunta se, além do resíduo agroindustrial, que outros componentes e materiais são utilizados para a fabricação das placas. Essas placas que vocês estão vendo aí, essa que tem até o fundo, é uma placa de origem, só o fio ou o micélio e mais a serragem. Não tem outro tipo de resíduo, entendeu? Mas, por exemplo,
A gente pode incorporar o mesmo papelão, pode incorporar outros produtos, mas às vezes até que o próprio micélio não incorpora, mas você pode colocar no meio do produto, mas aí a gente não tem os estudos, efetivamente, entendeu? E aí você vai encapsular algum produto que possa ser problemático, nesse caso nenhum desses aí são, é por isso que a gente está optando por essa vertente. E aí, todos os laudos que eu comentei com vocês. Uma coisa que eu tinha esquecido, e olha, até me perdoe, eu acreditei que estava aqui. A gente teve na Casa Cor esse ano, em Curitiba. A gente teve presente, e a semana passada ainda tive numa reunião, lá onde, para nossa sorte, tá vindo um viés com designers aí que aquelas produções, tudo, porque o nosso produto ele não sai tudo exatamente igual. Como é um produto natural, você tem uma ondulaçãozinha diferente, alguma coisa assim. Então, o design no mundo está começando a valorizar essas questões. Então, para a gente vai ser muito positivo isso. Fantástico, parabéns, Antônio Carlos. O Lucas, obrigado. a casca de aveia também poderia ser utilizada? Pode. Provavelmente vai dar uma outra característica no produto final, entendeu? Inclusive altera a questão de resistência, ele pode, mas eu acredito que você vai ter um produto com uma qualidade bastante interessante, com a casca de aveia, entendeu? Tem uma pergunta aqui, usa-se resíduos a partir de produções agrícolas no primeiro processamento? Olha, nós podemos utilizar ou do primeiro processamento. Aqui é principalmente como se vocês trabalham com parceiros para isso, para esse suprimento agrícola. A gente está começando a trabalhar com um parceiro. Efetivamente, como neste momento a gente está trabalhando só com serragem, entendeu? Então as parcerias estão para esse segmento. Mas não significa que nós estamos com portas fechadas, porque a gente pode, inclusive, um viés da empresa pode ir para absorver, e a gente já esteve conversando, não conseguiu avançar ainda, mas já esteve conversando com empresas com uma quantidade de resíduo bastante grande, e aí a gente não conseguiu trabalhar ainda com essas empresas, mas é uma possibilidade a gente receber, teoricamente, esses problemas deles, né? Que pode ser uma forma de monetizar também o... Pelo visto, assim, para vocês, a promoção do produto envolve uma forte parceria com designers, né? Você poderia falar um pouco mais disso? Efetivamente, quando eu comentei com vocês sobre a Furf Design é uma empresa de design em Curitiba, a empresa, eles meio que nos adotaram, assim, eles gostaram da ideia, são dois rapazes jovens, gostaram da ideia, compraram a ideia e a gente estabeleceu uma parceria. Mas a Furf Design é a parte de design, a empresa de design mais premiada no Brasil. Recebeu todos os prêmios nacionais e internacionais possíveis. Então, essa parceria tem nos dado uma boa visibilidade. Entre outras coisas, essa boa visibilidade, a gente está saindo em vários veículos de comunicação e o próprio troféu do Design for a Better World foi desenvolvido por eles e a gente transformou a ideia deles e fez de micélio. Que vai ser uma novidade muito grande, né, para todo mundo. No modelo de negócio de vocês, como é que vocês monetizam? Vocês vendem o micélio, vocês vendem as placas?
Ó, então nós vamos fazer propaganda aqui, brincadeira. Nós estamos entrando no mercado, efetivamente nós começamos há bem pouco tempo, até com esse negócio de Black Friday aí, nós temos no site, a gente está efetivamente começando, mas o micélio a gente não vende, a gente vende a placa acústica e a gente vende, se for o caso, a embalagem. Nesse momento, nós não estamos com parceria com nenhuma empresa para realização de embalagem. Nós temos um namoro assinado, mas assim, é um namoro que, mais ou menos, ele está assinado, mas nós pegamos nas mãos por enquanto, não saiu nenhuma bitoca, nada. Então, a gente tem um termo de desenvolvimento, porque, como eu disse, ele pode ser um polímero, e a gente tem um namoro assinado para esse desenvolvimento de um polímero, mas a gente necessita de uma parceria de um player para a utilização das embalagens. Ok. E você falou de vocês conseguiram financiamento de uma aceleradora, isso. Exatamente. E aí qual a proposta? Ou seja, esse recurso vai ser utilizado para quê exatamente? Vamos lá. Nós temos um modelo meio diferente geralmente, as aceleradoras investem em empresas que já geraram várias notas fiscais e tudo mais. A gente foi organizando muito bem a ideia, estruturando muito bem todas as alternativas. E a aceleradora, mesmo com uma emissão de nota fiscal horrível, a quantidade de nota emitida abaixo, ela optou em fazer um investimento na empresa. Eles investiram 600 mil, e esses 600 mil está nos permitindo sair da produção de escala de laboratório para escala piloto. Entendeu? Nós temos comprometimentos, temos metas, e eles têm um determinado num determinado percentual da empresa. Nós temos metas que a gente está entregando, então, efetivamente, esse é o período. Está começando a colocar o material para vender, e ele está sendo vendido, a gente está recebendo pedido, está fazendo entrega, entendeu? As coisas estão caminhando. Mas eu vi ali, vocês têm pelo menos hoje, talvez 3 grandes mercados ali, ou 3 mercados que são bem distintos, né? Tem um mercado de placas decorativas e que são isolantes, há um mercado de embalagens secundárias e um terceiro que estaria associado ao couro. É essa a ideia. Na realidade, se usar essa lógica, são 4 mercados, né? Tem essa parte das placas, que já está rodando, e qualquer um da plateia pode adquirir uma placa nossa. A parte de embalagem é um pouco mais complicado, porque daí vai depender de quantidade, a gente precisa fazer o molde, e aí, se for em baixa quantidade, esse é um dos problemas da embalagem. Aí, a viabilidade fica comprometida. Aí tem um segmento de alimento, eu comentei com vocês, inclusive, que aí já abriu uma outra empresa em parceria. Tem mais um segmento do couro que a gente está começando, a gente sabe qual é o caminho, é claro, necessita de mais pesquisa e desenvolvimento, e a gente está começando a desenvolver esse outro negócio. Esse negócio está caminhando efetivamente nos mesmos moldes que a parte do alimento, até porque a gente tem uma empresa que também tem interesse em estabelecer parceria para que a gente possa desenvolver. Então, talvez o desdobramento seja exatamente o mesmo da alimento. Muito provavelmente vai acontecer isso.
É porque eu imagino aí, na medida em que vocês desenvolvem um produto que é matéria-prima para uma diversidade de usos, né, é praticamente impossível estar em todas as áreas de aplicação desses produtos, né? Então, o que, o que coloca como fundamental é ter uma estratégia, né, de parcerias aí muito grande nesse processo, né, desenvolver essas habilidades, né? Nessas questões, o que nós estamos fazendo? As mentorias, todo esse trabalho, tem muita coisa que a gente teve, foi junto com a empresa, com a aceleradora, e também com o Senai, com o Sebrae, com uma série que a gente foi correndo atrás, e eles nos auxiliaram, e com isso a gente está potencializando o que nós temos de competência e procurando parceiros para as outras competências. Isso nos permite nos aproveitar melhor dessa plataforma biotecnológica desenvolvida. Se a gente fosse cuidar de todo o processo, aí nós não conseguiríamos sair para outro segmento. Nota que a parte acústica, nós estamos tocando ela inteira, como diria os antigos, de cabo a rabo, entendeu? Já a parte de alimentos, ela existe uma outra empresa e muito provavelmente o que vai acontecer com a de couro é a mesma situação. E a gente continua na UTF. Nós temos hoje, além de nós três, 2 sócios, né? Que é a UTF, por conta da incubação, e a própria aceleradora, que está conosco. Então, vendo assim, me parece bem claro, né? Quer dizer, o foco de vocês é essa plataforma biotecnológica, que vai permitir gerar uma diversidade de substratos aí, né, para aplicações que são as mais diversas possíveis. Exato. É muito interessante. Essa é uma... Oi? Vocês têm a plataforma biotecnológica e os projetos futuros virão sob demandas. Sim. Olha, imagine o seguinte, o peso, a densidade do nosso produto é muito próximo ao isopor. E o peso também. Imagine que isso daí pode estar dentro, tendo em vista que não pega fogo, mas pode estar no segmento automotivo, ou mesmo no segmento aéreo, entendeu? Então, essas questões a gente ainda está na parte acústica, está na parte térmica que nós estamos desenvolvendo, mas ainda são possibilidades de desenvolvimento que são bastante reais. Mas a gente não tem uma parceria efetiva para esse segmento ainda, mas são segmentos que nós sabemos que temos condições de dar conta. Até porque o molde, o formato, é o formato que a gente der para a peça, entendeu? Da mesma forma que essa que vocês viram, o curupira, efetivamente o troféu é o curupira mesmo, com o pé do lado contrário da cabeça, e vocês viram a parte da placa acústica e tudo mais, entendeu? Para as outras peças a lógica é a mesma. Ok. Sensacional a ideia do curupira, inclusive. Sim. Mas aí é do design, né? Nossa, sensacional. E o significado dele, né? Fantástico mesmo. Aí já são os parceiros nossos que geram a ideia. Tem toda uma explicação que eu não vou lembrar assim, exatamente, entendeu? Mas tem a ver com proteção das florestas entende? E que vem bem ao encontro da proposta nossa. E qual é o mesmo nome da empresa do design que você falou que é premiada? Furphy. F-U-R-F. Furphy Design.
É uma parceria muito estratégica mesmo. A gente está com algumas parcerias interessantes. Eu penso que essa é um bom cuidado que a gente tem que ter. Sobretudo parceria com gente tão ou mais competente com você no seu segmento, entendeu? E a gente potencializa o que cada um tem de bom. Então, eles viram na gente uma ideia muito boa, nós vimos neles uma parceria muito boa e convivemos, sim, muito, muito bem com. E a gente até se diverte com o pessoal. Sim. Na teoria de gestão, se fala que é a gestão de ativos complementares, né? Ou seja, sem essa complementaridade, a inovação ela acaba não acontecendo de fato. E é muito importante, estratégica mesmo. Exatamente. Uma última pergunta aqui do Lorenzo, ele queria saber se o material é impermeável, né? Você já havia comentado, mas se puder. Ele é resistente, ele não é completamente. Se você deixar ele direto na água, ele vai acabar entrando em decomposição, vai se biodegradar. Uhum. Então, se cair uma água, se você derramar um copo d'água sobre a placa, por exemplo, ela não vai entrar na placa, entende? Você seca, tudo tranquilo. Se você deixar o copo da água ali, aí você começa a acelerar o processo de biodegradabilidade. A Juliana, que não era de alimentos? Isso, então ela sabe melhor do que eu sobre isso daí. Certo? Então, como a gente tem o laudo de biodegradabilidade, você pode deixar, pode ter contato, mas ele não pode ficar o tempo todo. Para ambiente externo, a gente não recomenda, entendeu? Ok. Bom, Juliana, mais algum comentário, questão? Senão nós vamos encerrar a apresentação. Queria agradecer muito. Sim, também agradecer, né? Ele trouxe uma super experiência, o professor Antônio Carlos, não só na circularidade, né? Isso ficou evidente hoje, que ele advém da terra, pode voltar à terra, e também pelo modelo de negócio de vocês, né? Obrigada por compartilhar com isso, porque tenho certeza que vai contribuir muito para quem está nos assistindo aqui, em nível graduação, ensinos técnicos. Agradeço mesmo. Por favor, eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar com vocês, sabe que estou à disposição, eu, o Eduardo, o Chiro, estamos à disposição para tirar bastante as dúvidas, ou se alguém quiser entrar em contato. Vitor, se você está com o meu telefone, se alguém entrar solicitar, você pode passar o contato, não se preocupe com isso. E a gente vai respondendo conforme a gente vai conseguindo. Ok. Então, muito obrigado, Antônio Carlos. Obrigado a todos pela assistência. Então, desejo a todos aí boa noite, bom descanso. Nos vemos na quarta-feira com a outra apresentação de uma outra startup que já fui mandioca, né? Embalagens aí biodegradáveis. Então, ou da mandioca, essa da startup de embalagens ela é muito interessante também. E a gente pode trabalhar, inclusive, junto com eles. Eles podem utilizar a mandioca para fazer a embalagem, nós podemos utilizar o resíduo da mandioca para fazer a embalagem. Sim, a circularidade aí não tem limite, né? Isso aqui é interessante. Não. Tá bom, então. Boa noite. Boa noite a todos, tenham uma semana abençoada. Fiquem bem. Até logo. Tchau, tchau.